Boa noite, então, colegas. Infelizmente não poderei estar presente, mas estou aqui nessa telinha. Achei mais interessante utilizar esse método aqui que eu utilizei no meu estágio para eu conseguir ir acompanhando os slides que eu fiz e conseguir, né, uma dinâmica mais fácil de compreensão desse texto. Que, por sinal, é muito fácil, muito, né, o texto do Roberto da Mata, ele tem uma síntese, né, bem interessante, ele não é maçante, e como o professor já havia comentado, são capítulos, né, são em tamanhos menores, né, esses textos. Eu vou usar, então, dois exemplos para explicar esse texto, e depois os colegas vão usar mais, mas enfim. Também tem um vídeo que acho que os colegas vão utilizar depois, que é sobre essa relação, então, que a gente encontra hoje em dia com o racismo. E depois eu vou explicar um pouco mais. Mas o interessante é que o título do nosso texto, né? A ilusão das relações raciais, já dá a entender o que vai ser falado nesse texto. E com as leituras que a gente já tem, então, eu vou tentar fazer uma dinâmica aqui com alguns autores. Então, indo para o primeiro slide, então. O Brasil é um inferno para os negros, um purgatório para os brancos e um paraíso para os mulatos. Então, esse foi escrito pelo Antonil. E o autor, então, Roberto da Mata, ele vai começar a falar que as pessoas entenderam muito mal essa frase que foi feita por esse escritor, enfim, esse autor, porque eles vão levar sempre pro lado racial, pro lado fisiológico, pro lado biológico, no caso, fisiológico não, desculpa. E aqui ele tem uma outra compreensão, mas eu vou deixar um pouco para os colegas falarem. Enfim, ele vai começar trazendo um dos autores que entende sobre essa frase, que é o Conde de Gobineau. E um dos, assim, acredito que eu posso colocar a palavra problemas que esse conde ele vai achar é a mistura entre as raças. Para ele, a definição das três raças, o amarelo, né, no caso o índio, o branco e o negro, não tem problema algum. O que ele não quer é essa mistura, né, que vai, né, formar o mulato. Então, para ele, esse é o grande problema. E aí, trazendo, né, de acordo com as leituras que a gente já tem, eu consegui colocar, então, e até mesmo com o tema do TC que eu tô fazendo, essa mistura de raças que o Gobineau não acha nem um pouco interessante e que ele vai trazer como deteriorização dessas outras, com a amálgama dessas raças, ele vai ter uma deteriorização de cada uma delas, né, porque ele divide em três, e vai né, contrário ao que o Gilberto Freire traz, né, que ele coloca em primeiro momento o português, então, como superior, mas, por outro lado, ele vai ser um, né, dos grandes escritores, enfim, historiadores, que vai colocar essa mistura de raças como algo muito importante. E aí, de acordo com o que a gente tem no nosso texto, eu consegui, então, encontrar essa dinâmica do luso-tropicalismo, que é algo que eu estou trabalhando no meu TC, que é essa ideia, então, de o português como um ser superior, que consegue, então, se adaptar aos trópicos, se adaptar, então, a outras culturas, né, e formar uma nova. Essa ideia que o Gilberto Freire vai trazer e que ele já tinha escrito em Casa Grande Senzala, enfim, o Conde Gobineau vai abominar. Não digo que esses dois autores estão se relacionando, mas uma relação que eu fiz, enfim. O Conde Gobineau, ele vai achar que não é válido, porque para ele o português, o branco e o amarelo, eles sempre vão ter, então, né, as suas qualidades. Já o negro sempre vai ser aquele que vai estar sempre inferior a todos, né? Essa é uma ideia que ele tem nesse texto. A segunda questão que eu quero trazer é essa imagem, que ela é bastante atual. Fala sobre né, empregadas e patroas, que a gente viu recentemente o caso do menino que foi colocado no elevador e caiu do prédio, né, e acabou falecendo. Aqui a charge, ela traz, né, por que esse choro todo? Quer passear de elevador? Pera aí que eu já te levo. E essa charge, então, ela traz um mix de contextos nela.
Primeiramente, porque ela está situada bem entre senhores e escravos, como a gente pode observar essa relação. Aqui também eu consigo trazer a ideia da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda. Por quê? A criança pode ir junto com a mãe para o trabalho, vai lá comer às custas da patroa, a patroa quer levar ele para passear, enfim, então essa relação entre patroa e empregada tem uma certa cordialidade, né? Então, até existem outras charges que trazem, por exemplo, depois que tu limpar tudo isso, tu pode ir comemorar o Dia da Mulher. Então, essa relação de proximidade entre patroa e empregada que a gente não consegue ver como um racismo oculto ali, né? Porque... E aí entra outro tópico do texto, que é o dualismo, que a gente encontra nos Estados Unidos. Né? Eles têm bem essa definição, eles não vão ter o mulato, eles têm o negro e o branco. No Brasil a gente não consegue ter essa definição, né? E até o autor vai trazer essa ideia de dualismo, homem, mulher, branco, negro, não tem no Brasil. E aqui nessa charge a gente pode encontrar isso, né? Porque essa relação, então, ela vai ser de muito apego com a empregada, vai ter muito contato, enfim. E, na verdade, a gente não consegue, né? É como se a gente colocasse uma venda nos nossos olhos para explicar essa relação, porque é óbvio o racismo que está acontecendo ali, né? Então, eu trouxe essas duas ideias, né? Uma do luso-tropicalismo e do Conde Gobineau, que está no nosso texto, né? Onde vai ser colocado em foco a ideia, então, da mistura de raças, né? E a criação, então, de 3 raças. E, em um segundo momento, então, essa ideia de dualismo, que é bem o que a gente traz no título, né? A ilusão das relações raciais, né? É todo uma ideia que se forma entre empregada e patroa e que a gente acha normal, mas que se a gente for observar, sempre o negro é empregado, né? Então, enfim, essa relação racial que muitas vezes não é vista.